Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sally, estou coach de vida. E nesse mês eu quero encerrar falando um pouco a respeito de uma espécie de mães, uma singularidade de mães, que são as mães atípicas. Você sabe o que é uma mãe atípica? Vamos falar então um pouquinho a respeito disso. Uma mãe atípica é aquela mulher que teve um filho com certas necessidades especiais ou com certas limitações. E isso torna ela uma mãe atípica. Num estudo que foi realizado algum tempo atrás, foi constatado que mães atípicas sofrem mais estresse do que normalmente as mães comuns sofrem. Então, a carga de adrenalina que essas mães atípicas, elas vivenciam e elas precisam administrar diariamente é muito intensa. E eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência como mãe atípica. Sim, eu sou uma mãe atípica. Eu tenho minha filha mais nova, que tem síndrome de Tourette. Você sabe o que é síndrome de Tourette? Vamos falar então um pouquinho sobre a síndrome que ela tem. Essa síndrome é uma síndrome neuropsíquica que se desenvolve na segunda infância, dos 6 anos até mais ou menos os 15, alguns casos um pouquinho mais, 17. E ela é acompanhada por alguns tiques que muitas vezes são vocais, outros são sonoros, alguns são motores. Então tem algumas celebridades que têm a síndrome de Tourette e que falam muito a respeito disso. Mas mesmo assim ainda é uma síndrome que é pouco conhecida. A maioria da população não conhece. E uma curiosidade é que 1% da população mundial tem a síndrome de Tourette. Então também não é um número tão grande que todas as pessoas tenham a obrigação de saber e de conhecer. E por isso eu resolvi trazer um pouco para o canal nesse mês, que é o mês das mães, essa realidade, o quanto é desafiador ser uma mãe atípica. E o quanto se fica, muitas vezes, mais intensa a situação do que para os próprios filhos. E eu vivencio muito isso. A Amanda, o tique que ela tem é vocal, é sonoro na verdade. E ele começou quando ela tinha 13 anos de idade. Então aos 13 anos ela começou com soluços. E eram soluços assim, um pouco altos, um pouco estranhos. E a gente começou a observar aquilo. Então começamos a investigar. A primeira especialidade que nós levamos foi num gastro. Então passamos por todos os exames dentro da especialidade e ele não encontrou absolutamente nada que pudesse causar aquele soluço. E o soluço cada vez progredia mais. Então, uma das curiosidades da síndrome de Tourette é que os tiques, eles podem mudar. Eles podem mudar com o tempo, com a situação. E com relação a Amanda, eles mudaram mesmo. Eles foram ficando muito intensos e muito altos. Então começaram a se tornar gritos. Do nada, ela começava a emitir gritos. Sons bem altos, bem estridentes. Um tempo passou e começou a ficar mais intenso. Durante a pandemia, nós continuamos a investigação, não paramos. E o psiquiatra que nós conseguimos encontrar naquele momento foi um especialista muito bom. Inclusive, vou citar o nome dele, ele é de Maringá, Dr. Felipe Figueiredo. E ele foi, assim, um mestre no diagnóstico. Então, enfim, depois de passar por várias especialidades, nós conseguimos diagnosticar que era síndrome de Tourette. Nós já tínhamos um leve conhecimento sobre a síndrome, porque desde muito pequenos nós víamos muitos filmes. E um dos filmes que a gente assistiu foi o primeiro da classe. E nesse filme relata a história desse rapaz que ele apresenta a síndrome de Tourette.
Então, nós já tínhamos uma leve pincelada de conhecimento, mas nem se compara ao que nós ainda estamos aprendendo. Os tiques da Amanda hoje, eles evoluíram e eles passaram para latidos e outros sons que às vezes a gente fica, nossa filha, você tá com zoológico dentro de você. Ela leva muito de boa tudo isso, mas a mãe presente aqui sofre com isso. E eu acredito que muitas mães que são atípicas também sofrem. Recentemente ela viveu uma experiência. Ela foi na padaria e ao voltar da padaria ela precisava passar pela estação do metrô, por alguns barzinhos, e a síndrome estava muito aparente nesse dia. E quando ela estava no caminho da padaria, começou os soluços, começaram os gritos, os latidos, os uivos, e as pessoas começaram a zombar da cara dela. E ela começou a sentir um pouco isso. E ela foi na panificadora, pegou o pão, no caminho de volta para casa, ela precisou passar também pela estação do metrô, também por esse barzinho. E ela chegou em casa tendo uma crise de pânico. E isso morre a mãe dentro, né? Isso faz com que nós mães soframos por essas situações. E eu sou muito grata, gente, por ela encarar de uma forma tão positiva. Mas quando se vê um filho sofrendo, o sofrimento da gente é muito mais forte, eu acredito nisso. E eu quero deixar uma fala hoje a respeito da consciência. Que quando nós vemos uma criança atípica, nós possamos olhar com olhos diferentes. Nós não precisamos ficar em cima da criança, socorrendo ou acolhendo naquele momento. Não precisa. Nós só precisamos tratar com normalidade, porque é só isso que aquela criança ou que aquele adolescente querem. Eu espero que tenha levado um pouquinho de conhecimento a respeito dessa síndrome para vocês. E se tiverem curiosidades, perguntas, questionamentos, por favor, façam. Eu não consigo falar mais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e aí não carrega. Então, vamos encerrar por aqui. Mas eu estou à disposição, tá bom? Um beijo no coração. Fiquem bem, gente.